Vamos lá, queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Estou gravando tudo no mesmo dia, mas estou com a camiseta diferente porque eu tomei banho. Eu tomo banho pelo menos uma vez por semana. Vamos lá, vamos continuar com a parte da semana 1 ainda, que é a parte introdutória. Agora eu vou falar algo bem simples, que é a diferença entre algoritmos, entre modelos de regressão, né, e modelos de classificação. Na verdade, no curso, ele explica 3 modelos, né, vamos dizer assim. Então, ele fala sobre os modelos de regressão, fala sobre modelos de classificação e também fala sobre modelos de recomendação. Então, vamos para a diferença dos 3. O que cacete é um modelo de regressão? Modelo de regressão, eu vou fazer bem simples. Se vocês quiserem parar depois disso, o vídeo, se vocês entenderem essa parte, vocês podem até parar o vídeo, que o resto vai ser só mais explicação. Regressão, ele vai voltar, ele te volta um valor contínuo, como por exemplo um peso, um valor, uma quantidade. Quando você está falando sobre classificação, você está falando que você vai classificar alguma coisa, por exemplo, um modelo de imagem que classifica entre cachorros, leões e periquitos, por exemplo. É um modelo de classificação. E quando nós estamos falando sobre modelos de recomendação, é como, por exemplo, os modelos do YouTube, do próprio Coursera, de qualquer outra que, por exemplo, você compra um determinado produto, ele te recomenda outro, né? Ou às vezes você tem alguns amigos que eles gostam de algumas coisas e o algoritmo em si ele te recomenda algumas coisas parecidas, tá bom? É isso. Se vocês quiserem continuar assistindo o vídeo é que eu vou explicar um pouco mais sobre o resto. Então, quando a gente está tratando do modelo de regressão, é quando nós temos problemas, como eu disse, que precisam que retorne um determinado valor. Como eu já havia dito um exemplo, vamos dizer que seja o quanto que uma pessoa pese dado ao tamanho dela, né? Ou você pode ter um modelo também que veja em cima de determinadas características da pessoa, o quanto, veja que aqui eu estou falando de quanto, alguma coisa quantificada, o quanto que ela vai consumir, o quanto que ela vai levar, o quanto que ela pesa, o quanto que ela vai gastar, o quanto que essa pessoa pode ter de crédito, né? Por exemplo, o Nubank usa muito desse tipo de modelo, né? Não exatamente usando uma regressão linear, né? Mas um modelo de regressão. Né? Um modelo de regressão é um modelo que ele vai te retornar um determinado valor, né? Ele vai te voltar um valor métrico, ele vai te voltar uma quantidade, tá bom? E podemos fazer de várias formas, entre elas uma regressão linear, uma regressão polinomial. Então, por exemplo, eu quero uma regressão que tenha uma reta, né? Eu quero ou um modelo, uma regressão que tenha uma reta, ou às vezes eu preciso de um modelo que ele faça, sei lá, uma curva. Nem sempre você tem um modelo que ele vai ter um comportamento linear. Às vezes você tem um modelo que precisa de um comportamento mais curvo, precisa de um comportamento negativo, positivo, dependendo do que você precisa e dependendo do dado ao qual você está fazendo. Então já fica a dica. Não é porque você só sabe um modelo que ele serve para tudo. Não é porque você tem um martelo que tudo é prego. Né? Nem todo parafuso é prego. Quer dizer, parafuso não é prego. Então nem tudo é prego. Acho que vocês entenderam. Estou parecendo Chaves fazendo o dito. Né? Então não é só porque você tem um martelo que tudo é um prego. Não é porque você sabe o modelo de regressão que tudo você vai usar para regressão. Tá? Então não existe só a regressão linear, existem outros algoritmos que você pode fazer. Tá bom? Aí você tem os algoritmos de classificação, que como diz o nome, ele vai te retornar um valor qualitativo, né, para ser mais exato. Então, este valor aqui, por exemplo, vai classificar se entre as determinadas imagens eu vou classificar que é, por exemplo, o Faustão, ou se é o Gugu, ou se é o Silvio Santos, por exemplo. Eu tenho várias imagens dos 3 e vai sair ou, sei lá, X, ou fulano. Vou colocar FU de fulano. Então é alguém. Ao contrário desses 3, ou é alguma outra pessoa, seja lá quem for. Pode ser a foto, sei lá, vamos ver uma pessoa
que seja um pouco mais famosa. O Guilherme Briggs, por exemplo. Pode estar o Guilherme Briggs aí no meio, mas eu quero só classificar entre esses três ou o desconhecido. Então o Guilherme Briggs entraria entre o fulano. E eu posso classificar dependendo do problema ao qual eu tenho que resolver. Você pode ter a combinação de dois modelos, por exemplo. Você pode ter uma combinação de um modelo, sei lá, vamos dizer aqui no Nubank. Eu estou usando o Nubank porque esses tipos de fintech, a grande maioria deles, eles trabalham muito em cima de inteligência artificial. Não exatamente de modelos matemáticos, como uma regressão linear, pode ser que eles usam muito mais deep learning, que é rede neural e o caramba 4, só que isso daí já é outro assunto, tá? Então vamos considerar que ele pode ter dois algoritmos aqui, que é o algoritmo, ele vai ter um modelo de regressão, para ser mais exato, ele vai ter um modelo de classificação, para saber se ele te dá o valor ou não, Estou inventando como que funciona. Eu posso ter um outro modelo que é o modelo de regressão, que vai me retornar o quanto essa pessoa vai poder ter de crédito. Veja que é essa a diferença. Aqui me voltam dados de classificação, me voltam dados qualitativos, e aqui no de regressão me voltam dados quantitativos. E quando eu estou tratando de recomendação, é aquilo ali que você vê, por exemplo, no YouTube, você vê no Facebook, você vê na Amazon, você vê, sei lá, nas Casas Bahia, no Extra, seja lá o que for, o próprio Google, por exemplo. Se você entra no Facebook, você pesquisou qualquer coisa no Facebook, de repente você entra no Google, por exemplo, você entra no Facebook e já tem várias coisas relacionadas àquilo que você procurou. Sei lá, você procurou chinelo, vai ter um monte de propaganda de chinelo no Facebook. E é assim que eles ganham dinheiro, por exemplo. Então, essa é a diferença entre esses três algoritmos. O algoritmo de regressão vai te retornar um valor contínuo. Não precisa ser exatamente um valor de ponto flutuante, por exemplo. Pode ser um valor numérico, pode ser 1, 2, 3, 5, 12, por exemplo. Mas ele vai te retornar um valor numérico, um valor quantitativo. Já um algoritmo de classificação, ele vai te retornar um valor quantitativo. E um algoritmo de recomendação, ele vai fazer vários cálculos para poder recomendar em cima de duas coisas. Ou em cima do seu próprio conteúdo, então eu assisto um monte de coisa no Netflix, e eu assisti, sei lá, o filme A, assisti o filme B, assisti o filme C, e aqui no A eu dei 10, no B eu dei 5, e aqui eu dei 8, por exemplo. Então, ele vai fazer vários cálculos e ver quais são os tipos de filmes que são parecidos com o filme A, o filme B e o filme C, e ele vai te recomendar os filmes parecidos com o filme A e um pouco depois os filmes com o filme B, e depois disso talvez, o C, depois talvez o B. E quando você tem um filtro colaborativo, então você vai ter outras pessoinhas, então você vai ter, sei lá, a fulaninha, você vai ter, sei lá, o ciclaninho, aqui também, e você vai ter o beltraninho jogando uma bolinha aqui, ele chutando uma bola. Então, os fulanos, cada um deles vai assistir determinado filme. Como vocês são amigos, aí o algoritmo vai verificar quais são os filmes que vocês têm em comum e vai recomendar para você quais são os filmes em comum entre vocês. Tá bom? De acordo com as classificações que você já deu e de acordo com as classificações que as outras pessoas também já deram. Beleza? Essa é a diferença entre esses três tipos de algoritmos, que são os algoritmos que eu vi no curso e que eu vou falar um pouco aqui também para vocês. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, até mais!